escolher o melhor pra mim, escolher o que você me queira dar. Minha livre escolha eu preferi te dar. Escolher o melhor pra mim, escolhi o que você me queira dar. Minha livre escolha eu preferi te dar. Nunca mais ficarei sem a paz que você me traz. Vou estar no mesmo lugar a te esperar. Deve me buscar. Até o tempo não ter mais fim, até a eternidade nos unir. Vivo para ti, sem querer viver pra mim, sem deixar a distância existir, sem deixar o que começou em mim. E os 1000 dias que eu tinha, troquei pelo grande dia que nunca terminará. Dos finais que eu poderia ter, escolhi o que me levasse até você, onde eu pudesse viver pra sempre, até sermos um, até o tempo não ter mais fim, até a eternidade nos unir. Vivo para ti, sem querer viver pra mim, sem deixar a distância existir, sem deixar o que começou em mim. Muito boa noite, que bom que você está aí conosco essa noite, ligadinho conosco para ouvir a palavra de Deus. Que o Espírito Santo possa falar grande e abundantemente na sua vida nessa noite, que você possa abrir o seu coração para receber a palavra de Deus e entender um pouquinho do que Deus tem para falar conosco nesta noite. Nós vamos começar essa live com 1 Tessalonicenses 5:21, que diz: julgai todas as coisas e retende o que é bom. Quando eu era pequenininho, nós pegávamos o feijão, era uma outra época, hoje em dia os feijões já vêm sacados, né, tudo certinho, tudo limpinho, mas na minha época nós tínhamos que, juntamente com minha mãe e meus irmãos, separar os grãos bons e os grãos ruins e tirar as pedrinhas e as sujeiras e jogar fora, né, para que minha mãe cozinhasse os melhores e os selecionados por nós. Da mesma forma, em nossa vida, nós também temos que separar o que é bom do ruim, né? E não podemos ficar com o ruim, a exemplo do feijão, né? Como poderíamos nos alimentar com as pedras? Impossível comer as pedras, não é isso? E nós também, no dia a dia, temos que separar o que é bom do ruim e ficar com o que é bom em nossas vidas. Muitas vezes, nós não tropeçamos em grandes pedras, porque as vemos, nós constatamos as pedras na nossa frente e nós nos desviamos delas. Mas tropeçamos em pequenas coisas, em pequenos obstáculos que muitas vezes nós desprezamos. E nós precisamos vigiar. Vigiar nas pequenas coisas para não dar a oportunidade ao inimigo de nossas almas para agir em nossas vidas. Muitas pessoas deixam de ser abençoadas por causa de coisas muito pequenas que as barram e impedem a bênção de chegar em suas vidas. E eu pergunto a você nessa noite, você tem tropeçado em pequenas coisas? Você tem olhado no caminho que você tem andado e tem visto como você tem caminhado no seu dia a dia? Podemos refletir sobre algumas coisas que são pequenas, mas que são perigosas em nossas vidas. Cantares 2:15 diz: apanhai-me as raposas, as raposinhas que devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas
estão em flor. As raposinhas são bichinhos adoráveis. São aparentemente dóceis, né, por sua beleza, por sua aparência, mas elas têm o poder de destruir um vinhedo todo. Quando as parreiras já estão floridas para dar as uvas, as raposinhas vêm e comem as suas flores. E os brotos, consequentemente, comendo os brotos, a vinha não dará o seu fruto. E as raposinhas, meu amigo e minha amiga, elas representam os bichinhos, os pecadinhos que nós temos no nosso dia a dia. Práticas aparentemente inofensivas, mas que podem ser destruidoras na vida de um cristão. O inimigo muitas vezes disfarça o pecado para enganar, se possível, os seus eleitos. Está ali escrito em Marcos 13, 22. E nós perguntamos a nós, nessa noite, nós temos algum pecado? Algum pequenino pecado? E a advertência que nós temos em nosso coração é: cuidado com as coisas pecaminosas disfarçadas. Eclesiastes capítulo 10 e versículo 1 diz: qual a mosca morta faz o unguento do perfumador exalar um mau cheiro, assim é para a sabedoria e a honra um pouco de estupidez. O texto usa como ilustração um vaso de unguento cheiroso, como o de Maria, que derramou ali aos pés de Jesus, que está escrito ali em João 12, de 1 ao 3. Se o perfumador, uma pessoa que prepara o unguento, deixar exposto e cair ali uma mosca, o óleo vai se estragar, ele vai cheirar mal e vai ser, ao invés de um perfume agradável, vai ser desagradável. Assim, é a unção de Deus para a vida de muitos crentes. Deus renova e enche a sua vida com o óleo do Espírito Santo. E você crê nisso? E quando você busca o Senhor, Deus derrama o seu azeite, Deus derrama o seu óleo e você se enche totalmente dele? Mas depois vem o inimigo das nossas almas e manda um mosquitinho para te atribular e para tirar a bênção do seu coração, para tirar a bênção da sua vida. Os mosquitos são insetos que perturbam, apesar da sua pequenez, eles perturbam a nós, apesar da sua aparente insignificância. Mas ali em Êxodo 8, 22 a 24 diz que as pragas foi um enxame de moscas que entrou ali na casa para perturbar famílias naquela época. Mas na casa, veja só, na casa do povo de Deus não entrou uma mosca sequer. Muitas vezes nas famílias, por causa de um mosquitinho, ou de um pecado, ou de uma coisa tão aparentemente ínfima, né, a pessoa perde a paz. A pessoa, ela estoura com sua família, com seu familiar, com seu ente querido. Ela estoura com pessoas na qual, na verdade, ela deveria mais amar. E ela acaba permitindo que essa raposinha, que esse pequeno mosquito possa denegrir, possa deixar um ambiente terrível e mal cheiroso, vamos dizer assim. Deus não mandou mosca nas casas dos seus servos porque quer ver as suas famílias em paz. Naquela época ali, como disse em Êxodo 8:22, as moscas não entraram na casa dos servos do Senhor, dos escolhidos do Senhor, porque Deus assim o determinou, querendo que eles fossem guardados e tivessem paz em suas vidas. E eu peço a você que nessa noite analise a você mesmo e expulse da sua vida o espírito da raiva, da inquietação, da intolerância que tem atrapalhado a você de servir a Deus e de amar ao seu próximo e de amar e cuidar dos seus familiares. Aprenda a relevar coisas pequenas em prol da paz, através da oração, através da leitura e através da comunhão com o nosso Deus. E eu te pergunto nesta noite, você tem deixado as raposinhas, os mosquitinhos, perturbarem a você e a sua casa? E eu te falo uma coisa, não perca a sua unção, não perca a sua paz por causa das pequenas coisas que podem ser contornadas.
Amém? Vamos fazer uma oração para que possamos já, na sequência, voltarmos após a oração e continuarmos falando com você. Senhor, em nome do Senhor Jesus, nós aqui nos colocamos buscando no Senhor, meu Pai, a direção do Teu Espírito. Sabemos, ó Pai, que os pequenos pecados, os pequenos erros, ó Pai, a ira, a intolerância, a inquietação e muitas coisinhas, ó Pai, que aparentemente não são relevantes, mas que fazem toda a diferença, podem destruir os nossos relacionamentos familiares, conjugais, sociais, meu Deus. E rogamos a Ti que nos dê a direção do Teu Espírito, que possamos a cada dia, ó Pai, compreender e aprendermos, ó Pai, pela direção e pelo ensinamento e pela força do que o Senhor nos dá. Podemos, ó Pai, não cometermos esses erros, para que tudo possa ir bem, meu Pai. Então pedimos a Ti que nos dê a direção, Espírito Santo, nos dê a sabedoria, nos dá o entendimento, nos dá a direção do Teu Espírito, para que tudo que fizermos possa ser para a glória e para a honra do Teu santo nome, em nome de Jesus. Vamos fazer um breve intervalo e voltaremos já já. Deus não rejeita oração, oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar em sofrimento. Já estamos de volta e estamos dando sequência com o título hoje pregado sobre o cuidado com as pequenas coisas. Lucas 18, 25 diz: porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Essa agulha citada no texto eram as portas estreitas lá em Jerusalém e nas cidades moradas naquela região e naquela época. Eram passagens bem finas nos muros, nos lugares onde não se permitiam que os camelos entrassem para evitar a sujeira e o mau cheiro. Então, essas chamadas agulhas, essas portas pequenas, eram chamadas agulhas, né? E um camelo não conseguia entrar por essas portas. Na interpretação do camelo, o sentido é difícil um rico entrar no reino de Deus. Mas muitas pessoas pensam que o rico é somente aquele que tem dinheiro, né? E não é bem assim. Tem pessoas pobres, pessoas sem condições nenhuma, que se acham muito melhores do que as outras, são orgulhosas, elas são arrogantes, elas são prepotentes. Do mesmo modo que uma pessoa que de repente tem tudo, ela é humilde, ela é simples, ela tem necessidade de pessoas, ela tem necessidade de compartilhar coisas com as pessoas e ela é sensível às coisas de Deus. Saiba que o orgulho, ele impede a pessoa de entrar no céu, porque a porta dos céus, ele é estreita. Como diz Mateus 7,13, quando uma pessoa se acha grande, orgulhosa, ela fica grossa como o camelo, e aí não tem igreja, não tem família que caiba a tal pessoa. A exemplo do camelo no passado, onde as portas eram pequenininhas, o camelo não podia entrar. Essa pessoa orgulhosa, ela não consegue permanecer em uma igreja, ela não consegue permanecer com sua família, ela não consegue ter uma vida social, porque ela se acha maior, ela se acha melhor. E eu pergunto a você nessa noite, como que você tem se achado? E no que você precisa realmente melhorar? Todos nós precisamos uns dos outros. Nunca pense que você não precisa de ninguém. Nós temos que fomos chamados para uma vida social, né? Muitas pessoas, muitas vezes, elas deixam até muitas vezes de frequentar os cultos, de ter um relacionamento social com as pessoas, porque ela acha que ela é a própria igreja. Na verdade, a igreja é quando você se congrega com todos os irmãos, pois você é parte do corpo, você é uma parte do corpo de Cristo.
E como parte do corpo de Cristo, você tem que estar unido. É como eu tenho essa mão aqui, e nessa mão eu tenho 5 dedos. Como é que eu posso deixar o dedinho lá fora e dizer que eu faço parte do corpo? Esse dedinho só fará parte do corpo se ele estiver onde ele está, aqui, ó, ligado no meu corpo. Da mesma forma, nós, quando temos essa direção, esse pensamento de eu vou ficar fora porque ali não cabe a mim. Eu vou ficar fora da minha vida social porque ali não cabe a mim. Eu vou ficar fora, longe dos meus familiares, porque eles são assim, porque eles são assado. Então nós podemos muitas vezes pensar bem e ver se realmente o erro está neles ou o erro está em nós. Mesmo que muitas vezes eles estejam ruins, sejam pessoas de difícil trato, nós, como cristãos, como servos de Deus, temos que ter a empatia com as pessoas. Temos que ver o que essas pessoas sentem, o que as pessoas vivem, nos colocarmos no lugar delas e ver que realmente elas precisam de nós e que nós temos essa oportunidade dada pelo Senhor Jesus de deixarmos o orgulho, a arrogância, a prepotência, deixarmos que somos alguém, né? Como a Bíblia diz sobre o rico, que não cabia dentro da agulha, e nos tornamos humildes, tornamos-nos pequenos, pois quando somos pequenos, nós cabemos em qualquer lugar. A exemplo que Cristo deu quando Ele mesmo lavou o pé dos seus discípulos. Que possamos ser humildes, que possamos colocar o nosso coração na presença de Deus, coração contrito, coração de amor, coração de fé e coração que realmente quer mudar, que quer levar e transmitir o amor às pessoas. Vamos orar nesse momento? Senhor, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa tirar de nosso coração todo o orgulho, toda a arrogância, prepotência, pois muitas vezes, ó Pai, nós achamos que estamos certos, e talvez até estejamos muitas vezes, em muitos casos, mas é melhor, ó Pai, que possamos nos humilharmos. A exemplo do perdão, ó Pai, quando as pessoas nos ofendem, nós, muitas vezes ofendidos, procuramos a pessoa e ali pedimos perdão a ela. Isso, ó Deus, quebra qualquer ser humano, isso quebra qualquer obra do mal, pois quando o nosso coração ele se abre para o amor, para a humildade, ó Pai, para o carinho, para a empatia, as portas se abrem e tudo, ó Pai, realmente se transforma em nosso meio. Que o Espírito Santo nos dê a direção e a força, ó Pai, para que possamos vencer o nosso orgulho, vencer a nossa arrogância, mesmo que sejamos certos, que possamos nos humilhar e buscar a direção do Senhor, pois o Senhor é o justo juiz e aquele que julga todas as coisas. Então, ó Pai, nas Tuas mãos entregamos as nossas vidas, em nome de Jesus. Vamos mais um breve intervalo e já voltaremos já já. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Já estamos de volta falando nesta noite do cuidado com as pequenas coisas. Tiago 3,5 diz: assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como a fagulha põe em brasas tão grande selva. Uma pequena fagulha de fogo é capaz de fazer uma grande destruição. E também uma palavra maldita pode destruir muitas vidas. A língua tem o poder de matar e a língua tem o poder de dar vida. Quantas famílias são destruídas por causa de palavras que poderiam ficar sem ser faladas ou simplesmente serem ditas de uma forma diferente. Se tiver como engolir a sua palavra ou medir a resposta, esta fagulha certamente não provocará o fogo ou consequências desastrosas. A ira, ela é o combustível
que acende a fagulha na língua. Que possamos ter cuidado quando a ira começar a esquentar, para que possamos falar palavras que não desagradem a Deus ou ofendam o nosso próximo. Você pode falar a verdade, mas a verdade em amor, como está ali escrito em Efésios 4,15. Sem amor, a verdade pode ser apenas uma arma para ferir pessoas. Mesmo que você tenha a verdade total e completa, tome cuidado quando você falar, quando você abrir a sua boca, pois da forma que você falar, do modo que você falar, ao invés de razão, você pode gerar um incêndio desastroso. Essa é a verdade. E a pergunta que eu faço: você tem tido cuidado com as palavras que você fala? Você tem tido cuidado? Você tem pensado bem antes de falar para qualquer pessoa, principalmente para as pessoas a qual você ama? Ali em Mateus 12:37 diz: porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras será condenado. Temos que ter atenção no que falar e como falar com as pessoas. Mateus 7,5 diz: hipócrita, tira a primeira trave do teu olho, então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Olha só, mais uma pequena coisa aqui que estamos nos referindo, que está aí em Mateus 7,5. Imagine só uma pessoa que tem um poste na sua frente e está falando do cisco do olho do seu próximo, da outra pessoa. É muita incoerência, na verdade, não é? Mas todos nós somos incoerentes como seres humanos e precisamos vigiar nesse sentido. Temos que vigiar sempre, pois acabamos vendo cisco no olho do outro como trave, com um poste na nossa frente. O cisco é pequeno diante de uma trave, sim. Quando uma pessoa implica com uma outra, qualquer coisa é grande demais para ser tolerada. Às vezes, não suportamos as coisas pequenas e caímos em outras coisas muito maiores. Não podemos ver os pequenos ciscos nos olhos dos outros, de outra pessoa, se tivermos, gente, uma trave em nosso olho. Então precisamos aprender a olhar para dentro de nós mesmos e aprender a corrigir os nossos defeitos, sem ficar procurando erro em outras pessoas. Esta é a verdade. Veja só, eu escrevi uma coisa aqui que eu acho muito interessante. O mundo vê as vestiduras brancas do cristão e procura manchar de alguma forma a sua vida. Mas lembre-se que você foi lavado, foi lavada e remido e remida pelo sangue do Senhor Jesus. Mesmo que o mundo veja as nossas vestiduras brancas como a alva lã e queiram manchar essa vestidura, creia, siga os preceitos do Senhor, não permita que essas vestiduras suas sejam manchadas pelas pequeninas coisas, pelas pequenas raposinhas, pelos pequenos mosquitos, por coisas que nós podemos corrigir sem permitir que o mal atue em nossa vida. Se você tem visto cisco nos olhos de algum irmão, preste atenção. Olhe primeiramente para si, olhe para dentro de si, antes de falar algo que possa destruir a vida dele e, consequente, também a sua vida. Pois você manchando a sua veste, na verdade, você teria que tirá-la para lavá-la novamente. E muitas vezes, se formos tirá-la, dará tempo até a volta do Senhor Jesus? Fica aí uma pergunta, né? Então, que você possa, nessa noite, ver os seus erros e colocar o seu joelho no chão e dizer: Senhor, as minhas vestes estão manchadas e eu quero hoje purificá-las. Peça perdão ao Senhor, veja onde estão os seus erros e o sangue do Senhor Jesus purificará toda a sua vida em nome do Senhor Jesus. Amém, gente? Que você possa vigiar diante dos postes da vida em nome de Jesus. Tem uma coisa aqui que eu marquei, que nós vemos muitos homens de Deus que pecaram no passado em pequeninas coisas. E sabe que eles perderam a bênção por causa disso? Tem aqui, Adão e Eva
que pecaram por causa da fruta, está lá em Gênesis 3:6. Tem Caim, que matou Abel por causa da inveja de uma oferta, Gênesis 4:5. Esaú perdeu a sua bênção por um prato de lentilhas, veja só, Gênesis 25:34. Sansão entregou o seu segredo por causa de uma charada, entregou a sua vida por causa de uma mulher, está lá em Juízes 14:14. Judas perdeu a salvação por 30 moedas, Mateus 27:3. Jonas ficou irado e por causa de uma planta que secou, está lá em Jonas 4:9. Moisés não entrou na terra prometida porque tocou 2 vezes na rocha com raiva, Números 20:11. Uzá tentou segurar a arca da aliança e morreu, né? Porque não era permitido fazer isso, está ali em 2 Samuel 6:6. E também mais um exemplo, Saul perdeu o reino porque rasgou o manto do profeta Samuel, está ali em 1 Samuel 15:27. Veja as pequenas coisas que nos fazem perder bênçãos, e veja aqui na palavra de Deus o exemplo, né, de pessoas que, por pequenas coisas, perderam grandes coisas em nome de Jesus. Nós devemos tomar cuidado, gente. Tomar cuidado antes de julgar, de condenar ou falar de pessoas. Preste atenção na sua família, preste atenção no seu meio social, preste atenção no seu meio cristão, de não julgar ninguém, de não condenar ninguém, e muito menos falar de outra pessoa, porque Jesus disse: atira a primeira pedra quem não tiver pecado, está ali em João 8:7. Então, que possamos ficar quietos, e se formos falar de alguém, que possamos falar do modo de querer abençoar essa pessoa. Se você vê uma pessoa com problema, com dificuldades, ou mesmo pecando, não saia profanando tudo isso aí, falando, proliferando, colocando a faísca, né, da sua língua, provocando uma fogueira maior. Não. Pare, procure uma pessoa, procure o seu pastor, procure o seu líder, converse com ele e juntos orem para que essa pessoa possa se redimir e ter sua vida transformada e retornar aos caminhos do Senhor. Não perca a sua bênção por causa de nada, nem de coisas grandes e nem por coisas pequenas. Não perca a sua bênção. E a pergunta que eu faço é: será que temos alguma coisa pequena impedindo a nossa vida de receber as bênçãos do Senhor? Será que estamos fazendo coisas que têm barrado a vitória, que está tão pertinho de nós muitas vezes, mas por causa de nossa atitude, nossos comportamentos, das pequenas raposinhas, dos pequenos mosquitos no unguento, tem impedido a nossa vida de avançar e de crescer? Deus quer ter a plenitude de nossas vidas. Ele tem um propósito em nossas vidas, mas para que Deus cumpra o propósito dele em nossas vidas, nós temos que andar no caminho do Senhor, na retidão do Senhor, em nome de Jesus. Se tiver algum empecilho em sua vida, retire, porque Deus tem coisas grandes para você. Eu repito, se tiver algum empecilho na sua vida, retire hoje, peça perdão ao Senhor hoje, comece o caminho hoje, porque Deus tem coisas grandes para você. Amém? Vamos orar e já daremos o encerramento desta live em nome do Senhor Jesus. Senhor Deus e Pai, meu Senhor, em nome do Senhor Jesus, nós sabemos, ó Pai, que somos pecadores, que somos falhos e que temos muito que aprender, que muito que crescer, mas quando vamos aprendendo, ó Pai, quando vamos conhecendo mais da Tua Palavra e vendo, ó Pai, conhecendo nossos erros, pequenas coisinhas que muitas vezes nos impedem de avançar e de crescer, e nós buscamos no Senhor, meu Pai, a direção e nos desviamos dessas pedrinhas, dessas coisas ruins, as coisas melhorem em nossas vidas. Por isso, ó Pai, nós nos colocamos na Tua presença nesta noite, buscando no Senhor, para que possamos limpar toda a ira, Senhor. Pedimos perdão ao Senhor pelos nossos pecados, reconhecemos os nossos erros, ó Pai, e apresentamos agora as nossas falhas a Ti, rogando a Ti que tenha misericórdia em nossas vidas. Meu Deus, nos perdoa, nos guia, nos orienta,
Nosso coração se abre a Ti nessa noite, ó Deus, buscando no Senhor a Tua presença, ó Pai, a Tua misericórdia. Nos perdoa, Senhor, para que possamos a cada dia limpos, ó Pai, tendo as nossas vestiduras limpas, brancas como a alva lã, podemos receber o melhor, pois o Senhor, o Todo-Poderoso, que enviou o Teu Filho amado em prol de nossas vidas, enviou esse Seu Filho para que possamos ter vida, como diz Tua palavra, e vida com abundância, ó Pai. E queremos viver na abundância, ó Pai, nesse mundo. Nossos dias são poucos, sim, mas a cada dia que vivemos, queremos viver na Tua presença, sendo obedientes à Tua palavra, servindo ao Senhor com amor e com alegria e recebendo, consequentemente, do Senhor as mais ricas e copiosas bênçãos. Entregamos, ó Pai, a Ti a nossa vida e o nosso coração. Deus, agradecemos ao Senhor, meu Pai, por cada pessoa que esteve aqui ligadinho conosco até agora, ouvindo a Tua palavra, ó Deus, ouvindo, ó Pai, a direção do Senhor, que cada vida, Deus, seja alcançada neste momento e seja abençoada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você que crê, diga amém e diga graças a Deus. Que Deus te abençoe grande e abundantemente em nome do Senhor Jesus. Esperamos você na próxima sexta-feira, se assim Deus o permitir. Deus abençoe e até a próxima, em nome de Jesus. Até mais.